meus irmãos, Mateus 7,6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos, né? Não deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Né? É uma advertência de Jesus Cristo. A gente vai precisar compreender isso. Irmãos, para sentar. Deus, assim, nos abençoe, né? Aqui, meus irmãos, no que Jesus está falando, ele está vendo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um momento em que Jesus sobe, né? Alguns dizem, porque, se não me engano, é Lucas, vai tratar como se fosse na planície, antes de subir no monte. Então, aí elas ficam discutindo essas coisas que são rasas, elas não são necessárias, o conteúdo é necessário. Né? Alguém vai, quando descreveu dentro da perspectiva ali, do pé do monte, né? O outro que escreveu olhou e falou, não, ele foi ao monte. Então, são coisas que não se precisam discutir. Mas, estando ali no que nós chamamos o Sermão do Monte, Jesus está proferindo, ele está trazendo diversos ensinamentos aos seus discípulos, particularmente. Ele quer ensinar aos seus discípulos. Diversos momentos também, Jesus priorizou esse ensino. Alguém disse que às vezes as pessoas demoram anos, décadas para amadurecer no Evangelho. Às vezes é muito tempo mesmo. E aí alguém compara, mas os discípulos de Jesus foram só 3 anos, né? Mas aí a gente pode dizer o seguinte, foram 3 anos com Jesus em tempo integral praticamente. Porque Jesus ensinava a eles, inclusive, no trabalho deles. No trabalho eles aprendiam, na pesca eles aprendiam, na cobrança de impostos que Mateus fazia, ele era ensinado. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para ensinar aos seus discípulos. Claro, a outra questão é que o judeu, uma vez que ele compreendia, qualquer pessoa do Oriente, uma vez que ele compreende a verdade, ele já não lança mais dúvidas sobre aquilo que é verdade. Conceitos ocidentais que o ocidental ele insere no seu meio de vida, que muitas vezes são até imorais, os orientais não. Eles podem não amar a Deus, mas eles têm uma visão muito clara de princípios morais e obedecem. Às vezes até de forma errada, mas obedecem. Então, o oriental, quando ele enxerga isso, essa verdade, ele descobre essa verdade, ele não tem mais dúvidas sobre essa verdade. E no Ocidente, comumente, eu estou falando nos nossos tempos principalmente, comumente dilui-se a palavra, tenta pegar essa palavra, ralear ela para que ela possa atender às demandas do pecado. Jesus está colocando seus discípulos num ponto de ensino que eles não tivessem dúvidas. Por exemplo, eu estou pregando sobre Tiago, domingo eu vou continuar pregando. Tiago, ele não tem uma teologia sistemática, ele não pegou temas bíblicos e desenvolveu esses temas no princípio da igreja. Então, tudo que Jesus falou, tudo que Tiago escreve, se ele escreve realmente bem no começo, ainda são coisas claras, mas novas. Mais adiante começa-se o quê? A destrinchar isso em termos de teologia. Né? O que significa essa ressurreição? Se ler no Evangelho, você vai descobrir. Mas quando você lê Paulo, fica muito mais claro o que é a ressurreição. A volta de Cristo, o judeu, os primeiros cristãos, achavam que aconteceria o quê? Era uma coisa imediata, estava muito próximo a volta de Cristo. Cristo que subiu ao céu, eles inicialmente queriam que voltaria imediatamente, bem rápido. E eles entenderam que a palavra de Deus ela não está atrelada ao nosso tempo. E aí eles foram compreendendo. Né? E aí vem o ensino de que o tempo de Deus, por não ser o nosso tempo, que para nós é 1000 anos, para Deus é um dia apenas. E ao passar esses ensinos, eu estou confrontando eles com coisas que muitos deles faziam e na religião judaica não encontravam uma resposta. Tanto que Jesus vai corrigindo o que se ouvia e qual é o sentido real.
o que se praticava sobre a lei de Moisés, sobre a lei de Moisés, ou sob, né, a lei de Moisés, o que de fato eles deveriam fazer, o que era certo, porque já havia uma confusão, já havia ensinos errados, e Jesus vai corrigindo tudo isso. Aí, nesse verso 6, ele diz assim, ó, nós lemos, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, os porcos, né, e aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, dois cuidados que as pessoas deviam ter. Antes, meus irmãos, nos versos anteriores, a gente está falando sobre julgar, né? A gente viu sobre julgar. E o cuidado que nós não devemos ter quando nós emitimos juízos pessoais, juízos que nós achamos que não é certo. Há muita gente, há muitas pessoas que elas, moralmente, elas são até corretas, mas as suas leis não são baseadas nas leis de Deus. O seu princípio de, por exemplo, um pai que acha que espancar o filho é um método bom de correção, independente de qualquer circunstância. Não. Né? Espancar um filho é um método bom? Não é um método bom. Mas moralmente ele acha, meu filho fez isso ou aquilo, então eu vou espancar. Não. Então, a questão é que os nossos aprendizados com relação à moralidade, e em todos os sentidos, ela precisa vir da palavra de Deus. Ela precisa ser entendida corretamente através da palavra de Deus, e não nas nossas reinterpretações. O que Jesus está fazendo é ensinando a eles a se procederem como discípulos de Jesus Cristo. Então, eles têm que tomar cuidado, que julgar os outros pelo seu próprio sentimento, o que você achava, o que você pensava, o que você sentia, quando as próprias pessoas, né, quando essa própria pessoa que julga se encontra em pecado, não arrependido, é um problema sério. E foi o caso daquele que olhava o cisto no olho do outro, queria tirar aquele cisto com um pedaço de madeira no seu. Não tem sentido isso. Então, isso cheira, né, hipocrisia. E é disso que Jesus está falando antes, no contexto anterior. E ele continua, nesse texto que nós lemos, falando para os seus discípulos para eles cuidarem da mensagem do Evangelho, porque no sentido geral, aqui ele está falando do Evangelho, é da mensagem que é lançada e para quem você lança essa mensagem. Até que ponto que você fala do Evangelho para alguém? Nós vivemos um tempo hoje que o perigo é o contrário. Você fala do Evangelho para alguém? Essa é a pergunta que tem que ficar. As pessoas têm ouvido o Evangelho pela sua boca, pelo seu testemunho, mas Jesus vai colocar um tempo em que esse Evangelho não deve ser mais anunciado. Você vai tomar cuidado com isso também, porque o Evangelho é valoroso, né? Ele tem um valor nele que muitas vezes as pessoas desprezam e muitas vezes está gastando tempo. Quando ele fala santo, não diz que é santo ou sagrado, né, é o mesmo sentido. Para o judeu, meus irmãos, a gente tem que olhar para como o judeu olhava isso. O tempo de Jesus é o tempo dos judeus. Aí começa o Evangelho, mas o tempo está vivendo aquele tempo como os judeus. Como é que os judeus viviam, né? Santo e sagrado era como que o judeu não permitisse que nenhuma pessoa, que não fosse nenhum homem, que não fosse circuncidado pela lei judaica, tinha que ser circuncidado. Ele não podia participar das coisas santas, né? Ele não podia participar para ser considerado um judeu ou alguém que participa de um culto judaico ou das cerimônias judaicas, haveria de passar pela circuncisão. A pessoa que não era circuncidada, ela não era nem judia. Então, normalmente, era uma pessoa pagã. O judeu, em regra geral, todos eles eram circuncidados, até por serem judeus, nascia circuncidado no 8º dia, e pronto, ele era judeu. Então, determinava-se pela circuncisão. Eles não podiam, essas pessoas de fora não podiam participar. Alguma coisa consagrada. Eu fui lá, ofereci um sacrifício, aquele sacrifício tirava a parte do sacerdote, assava tudo, e ele é devolvido também para mim, eu podia comer com a minha família, mas jamais alguém de fora que não fosse judeu poderia comer. Isso dá um pouquinho para a gente pensar na questão da ceia. Tá? Não é essa aplicação que Jesus está querendo ensinar.
Mas quando nós falamos do significado da ceia, quem participa e quem não participa? Quem participa de uma ceia precisa ser o quê? Aceito como membro do corpo. A igreja precisou olhar para aquela pessoa, acompanhá-la, analisá-la e julgá-la diante da sua profissão de fé. E aí tem fora isso, né, usando só essa prerrogativa, a aceitação da pessoa no corpo, quem não é, não deve participar, porque a Bíblia ordena que não participe, né? A gente quer até aprender a ensinar a igreja, e cada um ensinar os seus, os amigos e tudo, porque quando vem a igreja, há algum tempo eu já ouvi que havia discriminação por causa disso. Não, é bíblico. É errado quando se dá. Nós estamos desobedecendo, né, a Deus. Então, os não-judeus não podiam participar dessa condição de não-judeu. Ele não podia receber nenhum alimento, ele não podia participar de nada que envolvesse o culto ou a cerimônia judaica de culto. Por outro lado, o que não era judeu também, ele era considerado pelo judeu como o quê? Como um cão. Quando o judeu se referia ao gentio, ou qualquer pessoa que não fosse judia, ele era cão imundo. E o judeu se concentrou só nisso, ele não saía desse negócio. A questão do evangelho alcançar o mundo para o judeu foi um grande erro, né, um dos grandes erros deles não olharem para o mundo como uma visão de Deus a ser alcançada. Portanto, também não dar o que é santo aos cães e não julgar pérolas aos porcos. Para o judeu, o porco era um animal imundo. O porco ele não poderia participar, né, de um sacrifício. Era um animal sujo, impuro, imundo. Então não se usava, né, o porco. Então, tanto dar o que é santo aos cães, né, coisa consagrada aos cães. E aí a ideia até de gentios, né? E não jogar pérolas aos porcos. Jesus está usando figura de dois animais. Eles possuem sentido semelhante. É uma mesma coisa. Há dois grupos que não estão enquadrados na possibilidade de receber essas coisas, né? Jogar pérolas aos porcos, por exemplo, é algo que a gente nem pensa. Ou alguém aqui gostaria de ter uma pérola para jogar para os porcos. Os porcos vivem em chiqueiro, lamaçal. Eles vão no máximo morder aquela pérola, mastigá-la bastante, perceber que ela não é um alimento. E vai cuspir fora, vai pisar em cima, né, no meio da lama, e não vai fazer mais nada. Da mesma forma, quando ele fala para nós não dar coisa santa aos cães, pegar daquilo que eles consagravam a Deus e dar de qualquer maneira, né, a qualquer pessoa que não deu nenhuma profissão de fé. No caso do judeu seria a circuncisão. Assim, as coisas santas e pérolas estão se referindo, Jesus quer trabalhar da palavra dele, desse evangelho que nós somos orientados, na verdade, ao que? A partilhar com as pessoas. Jesus fala o que no Mateus 28? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus sabia disso, que o evangelho era para ser partilhado. E agora está falando assim, não dê, né, a um grupo de pessoas as pérolas, não dê o evangelho a um grupo de pessoas. Aqui, meus irmãos, não qualquer incrédulo. A ideia aqui de incrédulos, que essas pessoas podem ser classificadas como porcos ou cães, alguém que teve ampla oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que tiveram tempo, elas receberam o evangelho, elas conhecem o evangelho, mas elas não dão ouvido, elas não se interessam pelo evangelho. É uma rejeição ao evangelho e a Deus de uma maneira muito clara, né? Eu não quero Deus para mim. Nesse aspecto, a gente conhece pessoas que assim procedem. Você às vezes está falando com alguém que você mesmo já viu, olha, não dá mais para falar. Ou a pessoa é um debochado, não está te ouvindo, não quer saber mais, você está perdendo tempo. Ou ela avisou claramente, eu não quero esse evangelho para mim. Ou você percebeu que você falou, ele já conhece, ou ele já ouviu, ou ele não quis ouvir, mas você percebeu, olha,
é suficiente. Agora, né, eu vou estar nas minhas orações, mas não vou mais me dedicar a essa pessoa que, de certa forma, tem rejeitado de maneira bem clara o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus envia os 12 na grande comissão, os 12, a primeira comissão, depois teve a grande comissão, né? A primeira foi com 12. Ele vai proceder, quando fala para eles, ele fala coisa semelhante para os seus discípulos. É quando ele fala sobre eles aqueles que recusarem recebê-los na casa. Ele diz assim, lá em Mateus 10,14, se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés. É outra expressão judaica, de quando alguém não te recebe. Ou quando alguém não quer, né, compartilhar ou partilhar de alguma coisa sua. A sua responsabilidade já não existe mais. E sacudir o pó dos pés é uma forma de demonstrar isso, né? Sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Depois, Paulo ele vai agir da mesma maneira, baseado nesse ensino de Jesus Cristo, quando os judeus blasfemaram da pregação dele de Barnabé, que ele fez como se sacudisse o pó dos seus pés em protesto. Ele sai da cidade e ele fala, não tenho mais compromisso, então ele sacode a poeira dos pés. É uma demonstração para o judeu, nas sinagogas lá onde ele estava, de que vocês estão recusando o Evangelho da verdade. Eu não tenho mais compromisso. Tanto que Paulo vai dizer, iremos, né, vamos aos gentios. Agora, isso é comum de acontecer? Não, não é comum. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, como eu já avisei. É uma coisa que vai acontecer, mas ela não é uma coisa comum, não é uma coisa normal, não é uma coisa corriqueira, mas ela acontece. Então, Jesus está tratando de situações bem específicas, quando pessoas de fato mostram clara, né, na sua forma de responder, recusa pelo Evangelho, pelo que é sagrado, pela pérola, né, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, uma pérola de grande valor. Isso é uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente barateia até na forma de viver, né? É uma coisa chata até de falar, mas a gente fala, parece que torna o Evangelho tão barato, porque grande foi o que Deus fez por nós. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. John Stott, ele fala, ele morreu com, se eu não me engano, beirando uns 90 anos. Não faz tanto tempo, mas ele era um homem que ele evangelizava, ele era um inglês, então, portanto, ele era anglicano. E ele era um homem, pelo que ele escreve, ele também evangelizava muito. E ele fala que toda a vida dele ele lembrou de apenas 2 casos, que ele viu que não... Deus falou claramente para ele para não falar mais do Evangelho para as duas pessoas. Eu fiquei pensando quando eu li esse comentário dele, falando, quem são essas 2 pessoas? E que tristeza, que oportunidade que elas perderam de ouvir o Evangelho da boca de um grande homem de Deus, que foi John Stott. Ele fala que na vida dele toda, 2 vezes apenas se lembra disso. Agora, meus irmãos, o que fica? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Anunciar o Evangelho é primordial. Essa é a nossa mensagem. Esse é o nosso compromisso diante de Deus. Anunciar o Evangelho que salva o pecador e que leva ele para o céu. Não vai ser comum a gente encontrar alguém que não queira o Evangelho. Talvez alguém não vai dar muita importância, você uma outra hora vai encontrá-lo de novo, ele vai te dar uma oportunidade, você vai tentar de novo. Não é disso que Jesus está falando. Mas vai haver talvez um momento que a pessoa realmente não quer mais o Evangelho, ela é uma pessoa que negou e nega o Evangelho. E você fala, bom, vou partir para outro caminho. O Evangelho é uma pérola. O Evangelho é santo. Então ele não pode ser dado aos cães, olhando para o cão como uma figura, né, que não só pode recusar, como pode avançar em você. A ideia é essa. Ou os porcos, que recebem algo tão valoroso, mas pisa em si. Né? Fica lá no meio da rua. Então não é uma coisa comum, mas pode acontecer. Agora, faz-nos também olhar, isso só vai acontecer com quem evangeliza.
Se a gente não evangeliza, a gente não vai nem ter essa oportunidade de enxergar pessoas que de fato não querem nada do Evangelho. Via de regra, as pessoas querem ouvir. Elas podem recusar. Talvez você vai falar uma única vez por uma circunstância mesmo. Mas eu sempre lembro que é muito bom a gente orar a Deus pedindo que Deus coloque diante de nós uma pessoa que precisa do Evangelho. Nós andamos aqui o dia inteiro para lá e para cá, eu sou um que ando, né? E eu já orei diversas vezes assim, e Deus já botou pessoas que eu pude compartilhar, deu para compartilhar na conversa do Evangelho. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a gente está lá e cá. Se a gente pede a Deus, às vezes você entra numa loja e fica assim, qual que é a melhor coisa quando estiver numa loja? Você ia falar, Senhor, prepara alguém para eu falar do Evangelho. Ela vai vir, às vezes, de bandeja, né? Assim, de alguma forma, às vezes a pessoa vai falar, vai pedir para você anunciar. Então, não sei, a gente nunca sabe qual é o tempo e a oportunidade que Deus vai nos dar, mas quem sabe a gente aproveitar as oportunidades. Eu sou o que preciso pedir a Deus constantemente por isso. Porque as oportunidades, a gente não tem folga não, tá, irmãos? Não existe folga. Uma coisa interessante é você falar assim, agora estou de férias, vou viajar para a praia. Pede a Deus para lá na praia, Deus dá pessoas. O certo é esse. Deus dá pessoas para você evangelizar. Por que numa praia não pode? Por que de férias não pode? Então, é uma questão legal para a gente pensar. Já que Deus nos abençoe, nos ajude, Deus nos dê entendimento claro sobre a palavra dele, sobre o Evangelho. Vamos, meus irmãos.